Bom, a missão da nossa imersão de hoje é tentar decifrar um negócio que, sinceramente, parece um dos maiores paradoxos do mundo corporativo moderno. E é um problema que tira o sono de muita gente grande, né? Com certeza. O material que chegou para nossa análise foca exatamente na interseção de três coisas: a liderança, a cultura organizacional e o engajamento humano. E a grande questão que vai guiar a nossa exploração aqui é: como é que os líderes conseguem criar um ambiente onde a inovação não seja só uma palavra bonita colada no mural da empresa, mas algo que floresce naturalmente, sabe? Sem esgotar as pessoas no processo. Uhum. E a base de dados que a gente tem para responder isso hoje é incrivelmente robusta. A gente está olhando para uma compilação de pesquisas empíricas muito recentes e super variadas. Sim, de várias partes do mundo, né? Exato. Temos análises do setor de TI, temos estudos sobre a dinâmica de multinacionais lá na China, uma investigação fascinante no chão de fábrica da Arábia Saudita e também um ambiente que é super ágil e até caótico das pequenas e médias empresas. E ainda tem aquele estudo gigante da Coreia do Sul, né? E isso, um levantamento massivo com milhares de dados sul-coreanos. E o que é valioso nessa diversidade toda, sabe, é que a gente pode extrair os mecanismos psicológicos universais de quem trabalha. A gente vai muito além de tendências que são puramente regionais. Exatamente. Mas olha, vamos entrar direto no problema. Quando a gente pensa em resolver problemas numa empresa, existe uma expectativa cultural de precisão muito forte. É quase como na engenharia tradicional. Como assim? Tipo, uma máquina na linha de montagem quebra e o diagnóstico é super simples e visível. O mecânico vai lá, aponta e diz, tipo, a engrenagem número 3 travou. Tá quebrado ou não tá quebrado? É limpo, é um negócio binário. Faz sentido. Isso traz uma sensação de controle absoluto para a gestão, né? Total. A gestão tradicional ela foi inteiramente construída sobre essa lógica de causa e efeito diretos, porque, bom, como seres humanos, a gente gosta que os problemas sejam visíveis. A gente adora colocar as coisas em caixinhas. Só que o problema é que, quando a gente dá um passo para dentro do mundo da cultura organizacional, tipo, para tentar entender o engajamento humano e o comportamento criativo, essa máquina de diagnóstico simplesmente quebra. As linhas ficam borradas. Sim, não tem mais linhas nítidas. A gente subitamente está navegando em águas muito turvas. Lidar com a mente humana dentro daquela panela de pressão que é uma empresa nunca vai ser uma ciência exata, e é bem aí que a maioria das empresas se perde. E a premissa central das nossas fontes mostra bem isso. Todo mundo bate no peito e diz que quer inovação. Nossa, todo mundo. Mas a solução instintiva da maioria das diretorias é focar estritamente em pesquisa e desenvolvimento. É aquela coisa de injetar rios de dinheiro em laboratórios ou em softwares caríssimos. Achando que isso resolve. Exato. Mas os dados mostram que o verdadeiro motor da inovação não é o tamanho do orçamento, é o engajamento das pessoas. A inovação ela frequentemente é tratada pelas empresas como um produto final, algo que sai de uma esteira no final do trimestre, sabe? Uhum. Só que ela não é um resultado isolado. A inovação é um modo de existir coletivamente, é uma cultura. E a força invisível que sustenta essa cultura, que é o que decide se as pessoas vão arriscar ideias novas ou só cumprir tabela para ir embora às 6 da tarde, é o estilo de liderança. Tá, vamos desempacotar isso aí, porque a gente não pode simplesmente assumir que inovação gera engajamento por passe de mágica. A gente precisa entender as engrenagens por trás disso. Com certeza. E nas pesquisas focadas nos profissionais de TI, tem um dado que me deixou de queixo caído. Eles encontraram um coeficiente beta de 0,72 entre a cultura de inovação e o engajamento. Isso é estatisticamente altíssimo. É um absurdo de alto. O que isso diz pra gente, na prática, é que essas duas coisas, elas andam de mãos dadas de uma forma quase que proporcional. Para cada passo firme que a empresa dá cultivando a mente inovador, o engajamento da equipe dispara na mesma medida. É um impacto massivo mesmo. E a explicação empírica para isso, segundo as fontes, reside em 2 pilares que são fundamentais lá da psicologia organizacional. Quais são? É o modelo de demandas e recursos do trabalho, que o pessoal chama de JDR, e a teoria da autodeterminação. O modelo JDR é fascinante porque ele trata a nossa capacidade mental meio que como uma balança. Sabe que, lendo as fontes, a impressão que eu tive é que a gente trata a energia psicológica do funcionário como se fosse uma conta bancária. Olha,
É uma ótima metáfora. Né? As demandas do trabalho, tipo aqueles prazos irreais, a burocracia sem fim, a pressão do cliente, tudo isso são os saques diários nessa conta. E os recursos seriam os depósitos. Essa leitura captura perfeitamente a essência da coisa. Os recursos são tudo aquilo que recarrega as baterias cognitivas da equipe. É o suporte prático ali dos colegas, são ferramentas que não travam o tempo todo e, acima de tudo, a autonomia. Autonomia é chave. Muito. Culturas que são verdadeiramente inovadoras, elas funcionam como fábricas de recursos psicológicos. E aí a teoria da autodeterminação entra para explicar por que isso é tão poderoso na cabeça das pessoas. E o que ela diz exatamente? Ela postula que o ser humano tem necessidades que são inatas, sabe? A gente precisa se sentir competente, a gente precisa ter relacionamentos significativos e a gente precisa agir com autonomia. Então, quando um líder chega e diz, olha, temos esse problema super complexo aqui e eu confio na sua capacidade para testar uma solução nova. Ele está preenchendo todas essas necessidades de uma vez só. Exatamente. O trabalho ganha um propósito real e o engajamento vira só uma consequência natural. Mas isso leva a gente para um paradoxo enorme que os estudos levantam. Eu estou super curiosa sobre isso. Se a inovação preenche todas essas nossas necessidades psicológicas e dá tanta autonomia, como é que é possível que ela seja apontada como uma das maiores causas de esgotamento, de burnout, lá nas empresas de tecnologia? É uma ótima pergunta. Porque os artigos mencionam que essa pressão constante por inovação gera um estresse crônico e uma ambiguidade de papéis. É fácil imaginar a cena, né? O profissional tá lá às 7 da noite, olhando para uma tela em branco, exausto. Completamente drenado. Sim, e ele não sabe se foca em terminar aquele relatório rotineiro e chato, que é o que garante o salário no fim do mês, ou se ele arrisca investir tempo na ideia disruptiva que o diretor cobrou na reunião de manhã. É como um motor de alta performance, né? Se você acelerar ao máximo o tempo todo sem colocar óleo, o motor funde. O óleo, nesse caso, seria o suporte da liderança. É bem por aí. Se a gente conectar isso com um panorama maior, a inovação exige que as pessoas naveguem por territórios que ninguém conhece ainda. E lidar com o desconhecido consome uma quantidade absurda de energia cognitiva. Drena a conta bancária inteira. Pois é, se a liderança exige essa disrupção o tempo todo, sabe, com o pé cravado no acelerador, mas não fornece uma estrutura de apoio psicológico contínua, a pessoa simplesmente colapsa sob o peso da incerteza. Nossa, faz todo sentido. A tal ambiguidade de papéis que você descreveu, ela surge justamente quando a liderança falha em demarcar as fronteiras do que é esperado. O suporte do líder atua como um contorno de segurança. Ele garante que a pessoa possa explorar sem achar que vai ser demitida se a ideia der errado. Tá, então, transitando um pouco dessa teoria toda do engajamento para a mecânica diária de quem está lá nas trincheiras do escritório. O que faz alguém que já está sobrecarregado, cheio de e-mail para responder, decidir gastar o resto de energia mental que tem para ir além da descrição do cargo e propor algo novo? O gatilho para esse comportamento é o que eles chamam de teoria das trocas sociais, que, aliás, permeia grande parte da nossa análise de hoje. Sim, vi bastante isso nos textos. O princípio básico aqui é que as relações de trabalho humanas quase nunca são apenas transações financeiras frias, do tipo, eu te pago e você aperta o botão. Elas são profundamente enraizadas numa reciprocidade social. É o famoso é dando que se recebe. Mais ou menos isso. Quando um gestor fornece um apoio genuíno, quando ele trata a pessoa com respeito e cria um ambiente onde cometer um erro não é o fim do mundo, a pessoa internaliza isso. E aí ela sente uma obrigação moral de retribuir. E a moeda de troca dessa retribuição é o chamado esforço discricionário. Ah, que é aquele esforço extra que ninguém pode colocar num contrato para te obrigar a ter, mas que você decide oferecer voluntariamente porque você quer. Exato. É dar o sangue porque você acredita no time. E tem aquele estudo feito em multinacionais lá na China, com 281 funcionários, que mapeia essa cadeia de eventos com uma precisão que parece matemática, né? Eles documentaram uma coisa chamada mediação serial. Que é um conceito muito interessante. Demais. É uma reação em cadeia onde a liderança transformacional primeiro gera confiança,
Essa confiança se converte em engajamento e só depois, a partir desse nível altíssimo de engajamento, é que surge o comportamento inovador. E o que esses dados chineses provam por A mais B é que tentar pular etapas é a receita perfeita para o fracasso corporativo. Não tem atalho, né? Não tem. Não dá para extrair inovação que se sustente de uma equipe que simplesmente não confia em quem está chefiando. A confiança é a infraestrutura invisível desse processo todo. O que leva a gente direto para o fator cultural e para aquele estudo monumental da Coreia do Sul. Eles usaram quase 10 mil pontos de dados do painel corporativo de capital humano de lá. É muita coisa. É um volume de dados impressionante. E os pesquisadores concluíram que uma cultura orientada para o relacionamento, que eles chamam de cultura de clã, atua como um amplificador gigantesco dessa inovação toda. Eles conectam isso a raízes confucionistas que são super presentes na Ásia, né? Que priorizam a harmonia coletiva e a lealdade ao grupo. Bem diferente daqui. Muito. É o oposto daquela mentalidade ocidental do lobo solitário, o cara que quer salvar a empresa sozinho e levar os créditos. No modelo sul-coreano que foi avaliado, essa coesão intensa do grupo cria um senso de pertencimento muito forte. A equipe vira quase como uma família corporativa, sabe? Uhum. E essa estrutura coletiva acaba servindo como um amortecedor de ansiedade, o que deixa o terreno imensamente fértil para as pessoas assumirem riscos. Mas olha, lendo sobre essa dinâmica, eu fiquei com um questionamento muito prático aqui. Quero até fazer o papel de advogada do diabo agora. Manda ver. Focar tão intensamente nessa ideia de harmonia e relacionamento não corre o risco de criar um ambiente complacente demais? Sabe aquele tipo de empresa onde todo mundo é tão amigável e tão preocupado em manter a paz que ninguém tem coragem de apontar as falhas na ideia do colega? E, ironicamente, evitar esse conflito intelectual não é justamente o que acaba matando ideias que poderiam ser realmente disruptivas? Olha, esse é um ponto excelente e é um risco real. Mas é fundamental a gente separar o que é uma harmonia superficial do que a verdadeira segurança psicológica. Qual é a diferença na prática? Em um ambiente verdadeiramente seguro, a harmonia não serve para silenciar o pensamento crítico ou criar uma bolha de positividade tóxica. Pelo contrário, a harmonia atua como uma rede de proteção emocional para que o debate rigoroso possa, de fato, acontecer. Ah, entendi. Então a harmonia é o que permite a briga de ideias? Perfeito. Significa que os profissionais podem sentar numa sala e debater ideias ferozmente, podem apontar falhas operacionais e até bater de frente com o status quo, mas eles fazem isso com a certeza absoluta de que o valor deles para a equipe, como seres humanos, vai continuar intacto. A segurança psicológica garante que a crítica seja sempre direcionada ao projeto, à ideia e nunca à pessoa. É a diferença entre atacar o problema e atacar o colega. Exato. Sem esse nível de maturidade e de segurança, o medo de sofrer uma retaliação social paralisa qualquer tentativa de inovar. Ninguém quer ser o chato que estraga a paz do escritório. Faz todo sentido. E isso nos leva a quem realmente tem a caneta na mão para desenhar esse ambiente, né? Lendo sobre os diferentes estilos de liderança nas nossas fontes, fica muito claro que a postura do líder é o que determina se essa rede de proteção existe ou se ela é só fachada. Com certeza, o líder dita o tom. E o contraste mais óbvio que os estudos trazem é com a liderança autocrática, que é baseada naquele poder super centralizado e numa eficiência cega. Esse modelo autocrático de comando e controle, ele é um perigo porque ele transforma profissionais que são altamente capacitados em meros executores de ordens. Apertadores de botão. Exato. Ele foi desenhado para maximizar a previsibilidade em tarefas que são repetitivas. Só que a inovação, por natureza, ela é inerentemente imprevisível. Então, num sistema assim, qualquer ideia nova que fuja do roteiro é vista como uma insubordinação, um desvio de conduta. O resultado prático disso é que as pessoas desenvolvem emoções antagônicas e uma passividade muito profunda. O antídoto natural para isso seria a liderança transformacional, né? Aquela que foca em inspirar e estimular intelectualmente a equipe. Mas olha, o que me surpreendeu de verdade nas nossas fontes foi aquele estudo focado na manufatura lá da Arábia Saudita. Ah, esse estudo é fantástico. Ele trouxe os holofotes para a liderança servidora. E convenhamos, falar sobre colocar as necessidades da equipe em primeiro lugar parece uma coisa meio utópica, saída de um livro motivacional leve.
Mas aplicar isso num chão de fábrica, no meio de uma crise global na cadeia de suprimentos, nossa, é uma realidade bem dura. É um teste de fogo. A liderança servidora, ela inverte totalmente a pirâmide tradicional de poder. O líder, em vez de ser aquele gargalo por onde todas as decisões têm que passar, ele passa a agir como o principal facilitador do sucesso da equipe dele. Ele serve a equipe, literalmente. Literalmente. E esse estudo saudita é tão relevante justamente porque a manufatura é um setor que, historicamente, é muito punitivo e inflexível. Mas quando esses líderes adotaram essa postura de servir, sabe, de remover obstáculos do caminho, ouvindo ativamente os problemas de quem estava na operação e garantindo as ferramentas necessárias, isso funcionou como um enorme moderador de estresse. Foi o que segurou a onda deles. Foi um pilar de resiliência. E isso sustentou a capacidade inovadora da fábrica inteira, mesmo durante todo aquele caos prolongado que foi o cenário pós-pandemia. E essa capacidade de lidar com o caos não é uma exclusividade da indústria pesada, né? A análise que foca nas pequenas e médias empresas, as PMS, mostra que essa flexibilidade é pura questão de sobrevivência. Nas PMS, o jogo é outro. Quase uma ilusão. O profissional que fecha uma venda super importante de manhã é o mesmo que está lá ajudando a ajustar o post do marketing à tarde e de noite ainda tem que resolver um problema na entrega da transportadora. É um ambiente onde o potencial de esgotamento é astronômico. E é exatamente nesse ecossistema que é rápido e confuso que a postura do líder faz a maior diferença de todas. O que mantém uma pequena empresa avançando sem entrar em combustão espontânea é o que os pesquisadores chamam de congruência de objetivos. Como assim, na prática? Um líder transformacional nesse cenário, ele não fica fazendo microgerenciamento de tarefas. Ele não olha por cima do ombro para ver como você está respondendo o e-mail. Ele comunica uma visão clara e um propósito compartilhado que são tão fortes, mas tão fortes, que a equipe inteira se alinha de forma muito natural. Ah, entendi. Todo mundo pode estar usando chapéus diferentes ao longo do dia, fazendo 1000 coisas, mas todo mundo está remando com força na mesma direção. Olha, juntando todas essas peças, a mudança de paradigma na gestão fica muito, muito clara. Aquele líder tradicional operava como um comandante de tropa, né? Ele ditava a cadência da marcha, exigia obediência absoluta. Já esse líder focado em inovação, ele opera mais como um jardineiro-chefe. Gostei dessa imagem. Sabe? O jardineiro não pode simplesmente agarrar o caule de uma planta e puxar para cima achando que, se eu puxar ela vai crescer mais rápido. Isso só ia arrancar a planta pela raiz e matar a coitada. O papel dele é preparar o solo e garantir que os nutrientes e a luz cheguem ali. É a metáfora perfeita, porque a inovação é estritamente um processo orgânico. Ela não obedece a um decreto, não dá para forçar. O trabalho diário do líder não é chegar todo dia e gerar as ideias brilhantes sozinho. O trabalho dele é remover as ervas daninhas. Que seriam os processos burocráticos, né? Exatamente. Cortar a burocracia inútil e garantir que a água, que nesse caso seriam os recursos, e a autonomia chegue até as raízes. Porque se o líder intoxica esse ecossistema com punições desproporcionais, a equipe inteira se retrai. Eles vão focar só na própria sobrevivência ali dentro, e a criatividade vai murchar instantaneamente. Nossa, muito bom. Mas vamos descer um pouquinho da teoria e da metáfora lá para o chão do escritório? Porque a grande dificuldade para quem está acompanhando a gente e trabalha com gestão é como é que todas essas filosofias bonitas se traduzem no comportamento real de um gestor, tipo, numa manhã comum de terça-feira. É o desafio prático, né? O que as empresas de ponta estão fazendo, de verdade. Bom, o primeiro pilar que a gente extrai da realidade corporativa é o empoderamento estrutural. Você olha para as empresas que lideram a criação de novas tecnologias globalmente, como a Apple, o Google, elas adotam estruturas bem descentralizadas. Para um gestor no dia a dia, isso significa mudar o vocabulário, sabe? Como ele deve falar, então? Em vez de entregar para alguém da equipe um passo a passo super rígido de como resolver uma crise, o líder define o problema, ele estabelece os limites éticos, diz qual é o prazo e fala, olha, eu confio no seu julgamento para encontrar o melhor caminho. É transferir de fato a propriedade do problema para quem está ali na linha de frente. Só que tem um detalhe crítico aí.
Essa transferência de propriedade fatalmente vai levar ao erro em algum momento. Não tem como fugir. Inevitável. E a forma como o gestor reage a esse erro parece ser o verdadeiro teste de fogo da cultura da empresa. Completamente. Processar falhas consome uma carga cognitiva colossal. Quando uma ideia nova dá errado, a reação do chefe não pode ser uma caça às bruxas. O modelo da Toyota, que as fontes citam, com aquela filosofia de melhoria contínua deles, exemplifica muito bem isso. O que eles fazem diferente? Numa reunião, logo depois de um projeto dar errado, o foco da conversa é integralmente institucional. Eles perguntam o que faltou no nosso sistema que permitiu que esse erro acontecesse. Eles não perguntam de quem é a culpa. Jamais. Eles não perguntam quem nós vamos culpar ou demitir por isso. Tolerar falhas que são bem intencionadas é a manifestação física daquela segurança psicológica que a gente falou. Isso se conecta de forma direta com a proteção da saúde mental dos colaboradores. E faz muito sentido, porque um cérebro que está exausto, que precisa o tempo todo se defender de ataques do próprio chefe, ele entra naquele modo neurológico primitivo de lutar ou fugir, né? Mentes sob esse nível de estresse simplesmente não conseguem acessar as funções cognitivas superiores, que são as que a gente usa para criar associações criativas. Fica impossível pensar fora da caixa. E as fontes também destacam que é preciso alinhar os sistemas de compensação a tudo isso. Se a empresa realmente quer inovação, os bônus formais e até o reconhecimento público precisam premiar as tentativas e não apenas a execução perfeitinha da rotina segura de sempre. Se a liderança avalia e remunera a equipe apenas pela ausência de erros, de forma muito pragmática, ela está pagando para que as pessoas nunca inovem. Executivos sofrem de quem está acima deles, do conselho de administração e tal. Como é que dá para equilibrar essa autonomia radical, onde as pessoas têm toda essa liberdade para testar e errar, com as metas financeiras inflexíveis da companhia? É o medo de todo diretor. Sim, porque fornecer segurança psicológica não pode ser sinônimo de assinar um cheque em branco para a equipe ficar brincando de inventar projetos divertidos que no fim não têm aplicação comercial nenhuma e não dão lucro. Esse é um receio muito comum. Mas olha, empoderamento sem direção não é inovação. Isso é anarquia corporativa. O mecanismo que equilibra essa balança é o que eles chamam de visão de liderança estratégica. Tá, e como funciona? Então, o líder não entrega uma liberdade irrestrita jogada num vácuo. Ele atua desenhando as linhas do campo de jogo de uma forma que seja incrivelmente clara. Ele alinha todas as explorações da equipe aos grandes objetivos de longo prazo do negócio. Então tem limites claros. Exato. A autonomia radical, que é o que gera o engajamento, ela acontece no como os problemas vão ser resolvidos, nas metodologias que a pessoa escolhe usar ali no dia a dia. Mas não existe ambiguidade nenhuma no o que precisa ser alcançado no quadro geral. Dentro daquelas 4 linhas que a estratégia da empresa demarcou, a equipe tem liberdade total. Mas fora delas, simplesmente não tem alocação de recursos. Perfeito. Isso amarra os conceitos práticos de uma forma muito brilhante. Bom, para consolidar essa nossa análise profunda de hoje, o fio condutor da jornada que a gente percorreu aqui é bem nítido. A gente começou entendendo que exigir inovação enquanto se mantém uma estrutura de controle opressiva, sabe, isso só drena a energia da equipe e causa um esgotamento severo. E a gente descobriu que a chave para transformar o estresse da incerteza no engajamento ativo é a construção super meticulosa da confiança. E a gente acompanhou evidências do mundo todo, demonstrando que as lideranças que realmente transformam a realidade das empresas não são pautadas só por serem complacentes ou porque o chefe é super amigável e legal. Não é sobre seu chefe bonzinho. Não mesmo. Trata-se de uma postura altamente estratégica, onde o líder atua como o arquiteto de um ambiente de segurança psicológica. Esses líderes fornecem os recursos, eles protegem a equipe das punições irracionais por erros que foram honestos, eles alinham os grandes objetivos e, principalmente, eles saem do caminho para que a equipe possa fazer aquilo para que foi contratada. É isso. E a reflexão imediata para quem está ouvindo a gente, não importa se você é um analista júnior ou diretor de uma área, é observar como são as interações do seu próprio ecossistema de trabalho amanhã cedo. As diretrizes do dia a dia,
Elas estão cultivando o medo de errar ou elas estão blindando a equipe para encorajar a curiosidade? O que, aliás, nos deixa com um pensamento final que eu acho excelente. É quase uma quebra de paradigma em relação a tudo que o mercado tradicional ensina. Manda! Se a gente unir todas as peças dessas pesquisas de hoje, a gente é confrontado com a ideia de que a métrica mais precisa para prever a longevidade e o sucesso futuro de uma empresa talvez não esteja lá nos balanços contábeis ou naqueles orçamentos bilionários de pesquisa e desenvolvimento. E estaria onde? Talvez a verdadeira medida da capacidade de inovação de uma organização seja, na verdade, o nível exato de segurança psicológica que um colaborador sente naquele milissegundo crucial em que ele percebe que acabou de cometer um erro enquanto tentava algo completamente inédito. Nossa, isso muda absolutamente tudo na forma como a gente enxerga a gestão de pessoas. É o tipo de reflexão que de verdade transforma a maneira como a gente lê o nosso próprio ambiente de trabalho. Bom, a gente vai finalizando a nossa imersão por aqui. Eu agradeço demais a companhia de quem embarcou com a gente nessa exploração do material de hoje. Quando o comportamento corporativo parece racional ou turvo demais para entender, analisar os dados em profundidade é sempre o que devolve a clareza para a gente. Até a próxima.